Olá galera, vamos iniciar agora a parte de nomenclatura dos oxiácidos. Na aula anterior, na aula 2, nós aprendemos sobre a nomenclatura dos hidrácidos. E lá mesmo naquela aula, que você vai ver o link aqui em cima, você tem um momento em que eu comento com vocês que eu iria falar sobre a nomenclatura dos oxiácidos na aula seguinte. E nós estamos nessa aula agora. Bom, para começar eu quero mostrar aí para vocês, como vocês estão percebendo na imagem, dois rótulos. O rótulo de um refrigerante, que eu acho que dá para vocês identificarem mais ou menos que marca ele pode ser, tá bom? E nessa imagem aqui ao lado, eu também tenho o rótulo de um produto que é a bateria dos veículos automotores, tá certo? De vários veículos, motos, carros, caminhões, ônibus, enfim. Então isso aqui é o rótulo de uma bateria, isso aqui é um rótulo de um refrigerante, muito famoso por sinal. Mas vamos lá. Olha só o que eu encontrei aqui nos ingredientes. Olha aqui, pessoal, desse refrigerante. Olha o nome: ácido fosfórico. E aqui na bateria, não sei se vai dar para visualizar muito bem, mas se vocês fizerem um pouquinho de esforço, vai dar para entender que está escrito ácido sulfúrico, tá bom? Inclusive lá na nossa primeira aula, na aula 1, eu falo basicamente sobre esses dois ácidos, né, de forma geral, onde eles são encontrados, enfim. Mas olha só, ácido fosfórico, ácido sulfúrico. A nossa questão é, por que eles recebem esse nome? Né? Dessa maneira, ácido fosfórico e ácido sulfúrico. Muito bem, para a gente entender isso, a gente vai começar também com um pequeno exemplo, que é esse daqui, ó. Dê a nomenclatura correta dos ácidos abaixo. Observe aí, ó. Hidrogênio, cloro e oxigênio. Hidrogênio, cloro, oxigênio, mas são 2 átomos de oxigênio. Hidrogênio, cloro, 3 átomos de oxigênio e HClO4. Então perceba, todos os 4 aqui são ácidos, tá, pessoal? A gente sabe disso, como eu já falei, dá para identificar pela fórmula molecular, quando a gente observa a presença do hidrogênio aqui na frente, o oxigênio no final e um elemento central, que também falei nas aulas anteriores. Muito bem. Cada ácido desse daqui recebe um nome. Agora a nossa questão é, como a gente vai dar um nome para esses ácidos? Bom, nós temos aqui uma regra fundamental para dar a nomenclatura dos oxiácidos. Beleza? Olha só, temos aqui o prefixo, nós temos o nome do elemento central e o sufixo no final. A nomenclatura dos oxiácidos estará condicionada ao NOx do elemento central. Aí você vai perguntar, professor, o que é NOx? Bem aqui mesmo eu já coloco. Ó. O que é o NOx, né? NOx significa, é uma redução, né, de número de oxidação. É um valor, tá, pessoal? Pode ser positivo ou negativo, tá? Muito bem. O que eu quero nesse momento que você saiba? Nesse instante, que esse NOx, esse número de oxidação, para alguns elementos, ele praticamente é fixo, tá, pessoal? É claro que para o caso do oxigênio a gente pode encontrar às vezes outros valores, mas nós vamos tomar como base, como exemplo aqui, de que o número de oxidação do oxigênio é -2. Só para que você entenda um pouco mais sobre o que é NOx, eu vou dar uma pequena pausa aqui para dar uma explicação. Bem, então olha só. Caso aqui do hidrogênio. O hidrogênio é o elemento chave dentro do conceito de ácidos. E nós já falamos dele nas aulas anteriores sobre a estrutura atômica. Bom, o hidrogênio, quando está formando uma substância ácida, a tendência é que ele se desligue
dos outros átomos que estão formando esse ácido, tá? E esse desligamento dele provoca uma perda de elétrons do átomo dele. Então, no caso, eu falei elétrons, mas nesse caso é só um elétron, né? Então, observe, como a gente está falando de ácido, e ácido envolve a liberação de prótons, né, de íons H+, por isso que eu falei que o NOx do hidrogênio ele é fixo. Observe aqui, ó, quando ele perde esse elétron dele, o que acontece é que a carga dele fica positiva. E fica positiva sempre nesse sentido, +1. Você não tem como ter hidrogênio +2 ou +3. Por quê, professor? Porque ele só tem um elétron, né? E como ele está ligado numa substância ácida, quando ele perde esse elétron, ele adquire então a carga positiva +1. Por isso que a gente vai dizer, nunca mais esqueça, que o NOx dele é +1, ou seja, o seu número de oxidação é +1. Bem, e no caso do oxigênio? Como a gente já viu, o átomo de oxigênio ele possui 8 elétrons. 2 elétrons estão distribuídos na primeira camada e os outros 6 elétrons estão distribuídos na sua última camada, na sua segunda e última camada, né? Observe aqui a posição do oxigênio. Ele é da família 6A, família dos calcogênios. Pela regra do octeto, a tendência é que os átomos estão tentando adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, e em geral do mesmo gás nobre que finaliza o seu período. Então, por exemplo, o período do oxigênio é o segundo período. A configuração eletrônica que ele está tentando adquirir é a do neônio. Tá? Do neônio até o radônio, você tem a configuração de 8 elétrons na última camada. Tudo bem. Então, olha o caso do oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons. Então, a tendência geral dele é adquirir, observe comigo, quando ele tem os seus 6 elétrons, a sua carga está 0, é adquirir elétrons. 2 elétrons. Adquirir 1, olha o NOx dele, número de oxidação -1. Adquiriu 2 elétrons, então você vai ter agora uma carga -2. Então, isso aqui é uma maneira simplificada, deixando claro aqui para todos os que estão assistindo essa aula, é uma maneira simplificada de tentar explicar o NOx, o número de oxidação do hidrogênio e do oxigênio. Tá? Por isso que a gente considera o número de oxidação do oxigênio como -2. Basicamente, pessoal, é a tendência que um átomo tem de adquirir ou de perder uma determinada quantidade de elétrons. Como a tendência do oxigênio é de adquirir 2 elétrons, então ele vai ter NOx -2. Tá? Deixando claro aqui que existe oxigênio -1 e até mesmo -0,5. Mas esse é um ponto que a gente não precisa discutir nessa aula. Na presença dos ácidos, formando a molécula dos oxiácidos, você sempre vai ter o oxigênio com o número de oxidação -2, tá bom? Então, voltando para cá para a nossa explicação de nomenclatura de um oxiácido, portanto, ácidos que possuem átomo de oxigênio, né? Você sempre vai ter o NOx do oxigênio -2 e o NOx do hidrogênio, como a gente viu anteriormente, +1. Ou seja, a tendência do hidrogênio é de perder um elétron e a tendência do oxigênio é de ganhar 2 elétrons. Tá? Então, quando a gente fala de NOx, você já sabe. É a tendência de um átomo de ganhar ou perder elétrons. Tá? Olha só. Então, a gente vai respeitar essa tabela que vocês estão vendo aqui. Ó. Toda vez que o átomo do elemento central tiver NOx +1 ou +2, o prefixo do ácido vai ser esse daqui, ó, hipo. Aí você vai ter o nome do elemento central mais uso. E assim sucessivamente. Até chegar aqui, ó, no hiper. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente dá o nome, então? E como é que a gente calcula esse número de oxidação do elemento central? Até porque também, quem é esse elemento central? Vamos subir um pouquinho aqui e voltar no nosso exemplo. Observe,
Nós temos o elemento hidrogênio, temos o elemento oxigênio e olha o elemento central aqui, pessoal, da molécula. Da nossa fórmula molecular, o elemento central é o cloro, tá? Então vamos lá, vamos pensar aqui. Bom, se o hidrogênio tem carga mais 1, então eu vou colocar o símbolo, o valor de mais 1 aqui em cima dele, ó, pessoal. Observe bem, ó, mais 1. O oxigênio, bem aqui, ó, a gente já sabe também qual é o NOx, é fixo, né? Então, menos 2, olha aí, ó. Ok, como é que eu vou descobrir então o número de oxidação? Vou chamar até de X aqui, ó, galera. X, pronto. O número de oxidação desse elemento central aqui. Qual é o NOx dele? Bom, para isso é o seguinte. Essa molécula aqui, ó, é uma molécula neutra. Ou seja, o NOx total dela, o número de oxidação dela total, tem que dar 0. É só você fazer o seguinte. O somatório dos valores aqui em cima, ó, pessoal, tem que ser igual a 0. Muito bem. Então, vamos pensar. Se o hidrogênio é mais 1 e eu só tenho um hidrogênio, então a carga aqui é mais 1. Aqui eu só tenho um oxigênio, a carga então é menos 2. Qual vai ser o número de oxidação do cloro para que a somatória dê 0? Mais 1. Ok, pessoal? Observe aí, ó. Mais 1 do hidrogênio, mais 1 aqui do cloro e menos 2, desculpa, menos 2 daqui do oxigênio. Mais 1 com mais 1 dá mais 2 com menos 2 dá 0. Ok? Então basta você fazer com que esse valor de cima seja igual a 0. Aí você descobre qual é o NOx do elemento central. Então a gente acabou de descobrir, ó, o NOx do cloro é mais 1. Sendo mais 1, olha só, ele está bem aqui. Olha o prefixo que eu vou utilizar então, galera. Prefixo hipo. Como assim? Vai ficar dessa maneira, ó. Ácido. Atenção. Como o NOx do elemento central a gente descobriu é mais 1. Mais 1, então prefixo hipo. Vamos lá. Hipo. O nome do elemento central não é o cloro? Então, hipocló. E o sufixo, ó, somado, o nome do elemento com sufixo. Sufixo oso. Olha aí, galera. Cloroso. Ácido hipocloroso. Se você de repente não entendeu muito bem isso daí, é só voltar um pouquinho o vídeo e ir com calma que você vai entender. Mas vou dar mais um exemplo aqui. Vamos lá. Vamos lá então. Deixa eu diminuir aqui a numeração. Vamos lá. Vamos dar um nome agora para esse segundo aqui de baixo. Olha aí, galera. Hidrogênio é mais 1, né? A gente já sabe, ó. Ó, NOx do hidrogênio, olha aí, galera. Mais 1, é fixo. Então, mais 1. Aqui, do oxigênio. Vamos colocar do oxigênio. Por que não colocar logo o do elemento central, professor? Porque ele pode variar. É ele que varia. Ele pode ir, olha aí, pessoal, aqui embaixo, de mais 1 até mais 7. Então, a ideia é que você coloque primeiro o NOx dos elementos que tem esse NOx fixo. Portanto, o hidrogênio e depois o oxigênio. O oxigênio, a gente já viu que o NOx é menos 2, né, galera? Então, olha aí, ó, vou colocar aqui menos 2, certo? Mas esse é o número de oxidação para um átomo de oxigênio. Então fique atento, porque neste caso eu tenho, olhe lá, 2 átomos de oxigênio. Então, se eu tenho 2 átomos de oxigênio, então cada átomo de oxigênio, a carga é menos 2. Então, nesse caso, ao invés de colocar menos 2, será menos 4. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. Como são valores negativos 2 vezes, ou seja, menos 2 e menos 2, então vai dar menos 4. Tá? Se você não entendeu, volta mais um pouquinho aí o vídeo, que você vai entender o que foi que eu fiz
para dar esse valor de menos 4. Ou seja, eu peguei aqui, ó, são 2 átomos, ó, galera, de oxigênio. Cada átomo de oxigênio é menos 2. Então, se eu multiplico isso por 2, dá menos 4. Está aqui o NOx. Muito bem. E agora vamos descobrir, então, o NOx do elemento central. Bem, se o somatório aqui em cima tem que dar 0, observe comigo. Vou fazer uma continha aqui e eu já vou apagar, tá? Ó, mais 1, observe comigo, mais 1, mais x, que é o número que a gente quer saber. Quem é o x, professor? X é o NOx do elemento central. Menos 4, tudo isso igual a 0. Olha aí, galera. Eu não fiz isso daqui nessa explicação acima, porque ela foi bem mais simples de fazer. Aqui a gente teve uma conta, a gente teve que multiplicar o oxigênio por 2. Então vamos lá. Então, esse somatório aqui em cima tem que dar 0, galera. Por que tem que dar 0, professor? Porque isso aqui é uma molécula neutra, tá bom? A gente não está lidando com ânions nem cátions. Ou seja, com íons, né? Isso a gente está lidando com uma molécula neutra. Mas vamos lá. Então, o que a gente faz? Separa o x, né? Deixa o x aqui, ó. Igual. O mais 1 vai para o outro lado como menos 1 e o menos 4 vai para o outro lado como 4 positivo, lembra? 4 menos 1. Ok, galera? Isso aqui é uma operação simples de matemática, né? 4 menos 1, então, x será igual a mais 3, né? Ou 3 no caso, tá bom? Bom, então a gente descobriu qual é o valor de x. Ah, professor, nem precisaria fazer essa conta, dá para fazer de cabeça. Tudo bem, então. Mas eu coloquei aqui para que fique registrado no vídeo como foi e como você faz para descobrir o valor daqui de cima. Então, o NOx do elemento central aqui é mais 3. Olha aí, galera. Se o NOx do elemento central é mais 3, olha lá o que a gente vai utilizar. Ó, bem aqui, ó, mais 3. Então, agora não vai ter o prefixo hipo. Vai ter apenas o nome do elemento com o sufixo oso. Vou apagar essa equaçãozinha aqui, esse cálculo que a gente fez. E vamos lá. Ácido cloroso. Olha aí, galera. Quando a gente fizer o cálculo dessa outra molécula aqui, você vai acabar descobrindo que o nome dela é ácido clórico. Atenção aí, ó. Clórico. Ok? Vou colocar aqui em letra maiúscula. Ácido clórico. E se você fizer o cálculo desse último, você vai descobrir que o nome dele é ácido. Olha lá, pessoal. Você pode usar tanto o nome hiper, tudo junto, hiper, ou é muito comum aparecer apenas esse nome aqui, ó, per. Portanto, ácido perclórico. Ok, galera? Muito bem. Então, com isso, a gente consegue identificar o nome daqueles ácidos, vamos subir aqui um pouquinho, que formam aqui os ingredientes do refrigerante, desse refrigerante pelo menos, e da bateria dos veículos, olha, ácido sulfúrico e ácido fosfórico. Vamos lá? Olha aqui eles, ó. H3PO3. Se você fizer o cálculo aqui deles, você vai descobrir que o hidrogênio aqui, ele é mais 1, que é fixo. No entanto, eu tenho, olha aí, galera, 3 átomos de hidrogênio. Então, como é que a gente faz? Eu tenho que multiplicar, porque são 3 átomos que apresentam o número de oxidação mais 1. Então, eu vou colocar 3 vezes mais 1, que vai dar mais 3. E quem é o outro que tem elemento que tem NOx fixo? É o oxigênio, né, galera? O oxigênio é menos 2, não é isso? Mas é de 1 átomo de oxigênio. E eu tenho quantos aqui? 4. Observe aqui embaixo. Então, 4 vezes menos 2, menos 8. Bom, de cabeça, isso aqui para dar 0, o NOx do elemento central tem que ser mais 5. Mais 3 com mais 5 dá mais 8, mais 8 com menos 8. Pronto, dá 0. Então, eu já descobri o NOx do elemento central. Se o NOx do elemento central é mais 5,
Então vamos descobrir qual é o nome dele? Olha aí, galera. Mais 5. Então vai ter apenas o nome do elemento central adicionado do sufixo ico. E para quem não sabe aí, o elemento central é o fósforo. Esse P é o elemento fósforo. Portanto, ácido fosfórico. Se você fizer aí sozinho, você vai descobrir que o nome desse daqui de cima é o ácido fosforoso. Fosforoso. E esse daqui, se você fizer o cálculo, vou dar aqui um Enter. Vamos descobrir que o nome dele, vamos calcular aqui o NOx, é mais 1, mas no entanto a gente tem 2 hidrogênios, então fica mais 2. O oxigênio é menos 2, mas multiplica por 4, que são os 4 átomos de oxigênio, então fica menos 8. E aí eu descubro que o NOx do elemento central aqui é mais 6, olha aí, galera. Então qual o nome do H2SO4? Se o NOx do elemento central é mais 6 e o elemento central é o enxofre, então o nome será ácido, vamos lá, NOx mais 6 é apenas o nome do elemento central, mais o sufixo ic. Então, sulfúrico, ácido sulfúrico. Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, só voltar novamente à aula. Se ainda tiver alguma dúvida, levem para a nossa aula online. Tchau, galera. Ou podem marcar aqui também nos comentários, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.